Hoje nós vamos falar de um negócio muito especial que eu tenho tentado falar já há algum tempo e, se Deus me ajudar, nós vamos entrar. Para complementar o assunto, e é o nosso assunto nesta noite, eu estou baseado nesta noite em uma mensagem chamada Tentando Fazer uma Obra para Deus sem ela ser a vontade de Deus. Sem esta obra ser a vontade de Deus. Uma das últimas mensagens que o profeta pregou no dia 27 de novembro de 1965, parágrafo 212. Quem mandou isso aqui para mim foi o irmão Jackson lá de Toledo. E é muito bom essa citação, eu citei ela no programa passado, mas eu vou ler ela na íntegra para vocês aqui. Agora, ele prometeu isso, então, isso posiciona a Bíblia bem exatamente a este dia, e a Sodoma e Gomorra. E Elias não era, olha o que o profeta vai dizer aqui, meu irmão, não era Elias, aquele era o Espírito de Deus em Elias. Não era Elias, era o Espírito de Deus em Elias. Elias era apenas um homem. Agora, nós já tivemos Eliases e mantos de Elias e tudo mais de Elias, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. E ele está para vir de acordo com Lucas 17:30. Diz que o Filho do Homem é para se revelar entre o seu povo, não um homem. Ó o que o profeta vai dizer, não um homem. Deus se revelar, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve dois profetas maiores ao mesmo tempo, nunca no mundo, tá vendo? Não importa o quanto há, duas cabeças simplesmente não podem, tem que ser uma cabeça, Deus tem que ter um homem debaixo de seu controle, tá vendo? Há um Deus, houve Pai, Filho e Espírito Santo, mas um Deus sobre tudo isso aí. Notem, e ele apenas usou estes ofícios. Presta atenção, irmãos. Mas ele apenas usou esses ofícios. Assim, tem ele usado com Elias. O espírito de Elias, ele usou aquele espírito, mas o mesmo Deus controlando ele o tempo todo para cumprir sua palavra. Está vendo aí? Então nós temos visto, como nós falamos no programa passado, mostrando a aparição desse sétimo anjo. Quem é aquele sétimo anjo? Aquele chamado de sétimo anjo que aparece no livro de Apocalipse, capítulo 7, ele aparece justamente no capítulo 7, no verso 2, aquele lá é o espírito de Elias. Mas o espírito de Elias não é o espírito de um homem. O espírito de Elias é o espírito de Deus, que apareceu já no começo desta era, e nós vamos falar algo maravilhoso aqui, ele aparece já no começo desta era, entre as denominações, sem antes sequer estar lidando com o seu profeta aqui na terra, o mensageiro terreno. Esta unção de Elias, esta virtude de Elias, já estava aparecendo entre as denominações. Inclusive, como nós vimos no programa passado, este Espírito de Elias, que é o Espírito de Cristo, neste ofício, nesta função, para tentar preparar o coração dos filhos de volta à fé dos pais, é visto mandando parar a Primeira Guerra Mundial. Vamos ler lá para vocês verem? E eu quero mostrar algo maravilhoso para vocês. Olha aqui, ó. Lá ele fala a sua mensagem através das denominações. Ele não estava usando um vaso terreno. Ele estava usando as denominações, ele estava passando entre as denominações, estava fazendo uma obra entre as denominações. Quem estava fazendo uma obra? Cristo. Mas qual era o ofício que ele estava usando lá? O sétimo anjo, que nós identificamos ele como sendo o espírito de Elias. Mas ainda não estava encarnado em um homem. Era uma unção que estava passando entre as denominações, tentando preparar o caminho para que quando o mensageiro chegasse, o mensageiro terreno, eles pudessem reconhecê-lo, aceitá-lo e receber a mensagem que ele trazia. Porque agora a mensagem que ele traria era a revelação daquele mistério que eles estavam tendo no meio deles. Entende? Já falamos várias vezes aqui. Então, no capítulo 7, verso 2, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O profeta diz para nós, este aqui é o sétimo anjo. E é ele quem ordena que se pare a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque eu e você não estávamos na cena ainda. Então ele manda parar a Primeira Guerra Mundial, não é? Ele manda parar com aquela destruição, para que não fosse uma destruição total. Mas sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece?
Um pouquinho mais tarde, em 1939 ou 1933, você vai ver este mesmo anjo, você vai ver esta mesma voz, dando ordem para que esses 4 anjos continuassem a fazer o que eles queriam. Isso aqui já está em Apocalipse 9:13. Olha para você ver ali, ó. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Este anjo que estava junto ao altar, o qual dizia ao 6º anjo, esta voz, eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Tá, esta voz aí é a voz do 7º anjo. Só que agora, essa voz que fala ali, que está vindo das 4 pontas do altar, em outras palavras, a voz que está vindo das 4 unções, a voz que está vindo das 4 unções, a mensagem completa, fala dizendo assim: agora, deixe que esses 4 anjos voltem a fazer o que eles queriam fazer. Nós já estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Bom, se pergunta quando é que isso aconteceu e onde que soou essa voz? Bom, a resposta está aqui. Este comando, esta ordem para que eles voltassem a produzir a guerra mundial, que eles haviam parado por causa de uma ordem dele mesmo, do mesmo anjo, agora em 1933, o profeta de Deus fala o nome desses 4 anjos, ordenando-lhes que vão adiante para fazer a obra que eles tinham que fazer. Agora, este anjo celeste, que estava falando nas denominações na Primeira Guerra Mundial, agora já está falando em um profeta vindicado por Deus. Um profeta, um mensageiro celeste, agora já estava usando o mensageiro terreno, para falar estas coisas, para dar início na Segunda Guerra Mundial. E, irmãos, desde a Segunda Guerra Mundial, nós não vimos mais este anjo mandando parar. Mas ele disse: olha, não faça uma destruição total, e não toqueis no meu óleo e no meu vinho. Lembra que eu falei de Gósen aqui no princípio? Deixa cair lá fora, deixa pegar as pragas caírem lá fora. Mas nós aqui em Gósen, nós estamos protegidos. Você está entendendo? É ele que aparece ali. Agora, irmãos, que coisa maravilhosa. Estou tentando provar para vocês, com tudo que nós temos, com a Bíblia, com a mensagem, de que esse espírito que estava neste homem chamado William Branham não é o espírito de um homem, é o espírito de Deus, é o espírito do próprio Deus que estava nesse homem. Agora, esse espírito que estava nesse homem, por um tempo ele foi visto ausente entre a partida do profeta e ele estar presente na sua noiva. Mas de repente ele aparece de volta. Em outras palavras, o espírito que estava em Elias, ele volta sobre Eliseu. E quando ele volta sobre Eliseu, o povo reconhece que era o mesmo espírito que estava em Elias, agora está em Eliseu. Mas que espírito que é esse? É o espírito de um homem ou é o espírito de Deus? É o espírito de Deus. Não é o espírito de um homem. É o espírito de Deus. Não é? Agora, havia uma promessa para o retorno desse espírito. Havia uma promessa de que esse espírito, que parece que havia se ausentado, parecia que havia se ausentado depois que o profeta saiu de cena. Mas havia uma promessa que ele retornaria. Haveria uma super-raça. A igreja seria Eliseu. Mas entre o profeta sair de cena e Eliseu aparecer em seu ofício, levou um bom tempo. Agora nós estamos vivendo nos dias, irmãos, que nós temos a cabeça, nós temos a inteligência para entender o que Elias estava dizendo. Por quê? Porque o espírito que estava nele, o espírito de quem? De homem ou de Deus? O espírito do próprio Deus. Eu li para vocês aqui. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Agora, muitas coisas acontecem, irmão. Eu tenho falado já por 2 anos nesse assunto e eu não canso de me maravilhar. E eu volto e volto a falar, estamos falando das trombetas aqui. Tudo isso está conectado com as trombetas e eu amo esse assunto porque ele abre, ele expande a nossa visão de uma maneira magnífica. Os nossos olhos atônitos, não é? Então nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Bom, dizendo isso,
nós falamos, mostramos que a mensagem desse sétimo anjo provoca 3 guerras mundiais. A mensagem de que anjo? Do sétimo anjo. Mas irmão Billy, irmão Branda começou o ministério em 46? A primeira guerra aconteceu em 1914? Não, peraí. O Espírito, que agora estava usando ele a partir de 46 ali, já no seu ministério profético, esse Espírito já tinha estado na terra fazia tempo, ele chegou antes do profeta. Ele, inclusive, apareceu lá na Rua Azusa em 1906, antes do profeta nascer. Era ele que estava lá. E quando esse Espírito Santo cai de uma maneira poderosa e esparrama, quer ver ele caindo na Rua Azusa? Quer ver ele caindo na Rua Azusa? Apocalipse 18. Olha aqui, ó, que coisa maravilhosa. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. Olha ele aí. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e gaiola de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu. O profeta diz aqui, ó. O profeta diz, eu li para vocês 2 programas atrás, o profeta diz que esta voz do versículo 4 é o mensageiro terreno. É ele na terra, ecoando o que esse aqui em Apocalipse 18:1 está falando. Entendeu? Mas quem é que aparece primeiro na cena ali? Quem aparece primeiro na cena é o sétimo anjo celeste, aparece lá na Rua Azusa, aparece entre as denominações, só que ele não era reconhecido, ele não foi reconhecido. Capta isso aqui, irmão, olha que coisa maravilhosa. O profeta disse na mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, ele disse assim, olha, aquele anjo forte de Apocalipse 10, agora eu vou conectar com isso aqui, aquele anjo forte de Apocalipse 10, verso 1, quando ele aparece, o profeta disse na mensagem a brecha, ele estava vindo para os judeus, não para os gentios. Ele estava vindo para os judeus. Por isso que você vai ver que as trombetas que soaram na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foram para empurrar os judeus. Ele estava vindo para lidar com os judeus. Mas no meio do caminho, meus irmãos, ele foi interceptado pelos gentios. No meio do caminho, um profeta interceptou este anjo, lá na caverna, intercepta ele, inclusive lá em 1915, por aí, 1914, ele passou na copa das árvores e o profeta viu ele, escutou ele, a voz falou com ele, e quando ele viu ele na caverna, ele disse, era a mesma voz daquele camarada que falava comigo quando eu era uma criança. Era ele, é a mesma pessoa. E quando ele intercepta, agora, nós temos falado, que coisa maravilhosa, né? Esse profeta havia estado orando o dia inteiro, assim como Daniel havia estado orando o dia inteiro. E ele estava orando, e enquanto ele estava orando, apareceu-lhe o homem Gabriel. E para este profeta, ele havia orado o dia inteiro e entrou na noite, e de repente aparece um homem para ele, um anjo para ele. E este anjo, meus irmãos, que é o mensageiro para os judeus, foi interceptado por um gentio. Está entendendo? E a partir daí, ele lhe comissiona, lembra da comissão dele? A comissão era 2 sinais. Os 2 sinais eram para mostrar que o espírito que estava nele era o espírito de Moisés. Os 2 sinais, assim como foi dado a Moisés 2 sinais, o profeta chega a dizer que ele voltou nas escrituras e ele lembrou que a Moisés foi dado os 2 sinais e ele colocou a sua mão, o sinal na mão e assim por diante, o discernimento e etc. Irmãos, nós poderíamos provar a noite inteira isso, mas nós somos crentes, não é verdade? Nós não precisamos duvidar, mas eu gosto de repassar estas lições maravilhosas. Apocalipse 18, aparece ele ali. Você quer ver ele de novo? Você quer ver ele de novo em outra escritura em Apocalipse? Apocalipse 14, verso 6. A partir do verso 6. Olha ele lá no verso 9. Lá, ó. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do seu cordeiro. Quem é que apareceu no nosso dia, irmão? O único homem que pregou para nós a verdadeira marca da besta. Quem é? Um mensageiro terreno por nome de William Branham. É verdade, foi o vaso que este terceiro anjo usou.
Está entendendo? Mas quem é o terceiro anjo ali, irmãos? Quem é este sétimo anjo? Cristo, na virtude de Elias. Porque eu vos envio Elias. Eu vos envio Elias. Para converter o coração dos filhos aos pais. Aí estamos vendo nós, é Ele. Irmãos, aqui está. O mistério de Deus é que Ele faz todas as coisas. Esse é o mistério de Deus. Deus faz todas as coisas. Nós não temos nada a ver com o assunto. É a graça soberana de Deus. O irmão Branham não teve nada a ver com a história. Ele não teve absolutamente nada a ver com a história. É Jesus, Jesus, Jesus. Jesus de Gênesis, Apocalipse. Jesus Cristo. Agora, aqui, por que estamos falando isso, irmãos? Porque aqui está. Aqui está. Esse vaso terreno chamado William Branham foi um vaso onde este anjo se manifestou, onde este Cristo se manifestou, onde este Deus se manifestou, certo? Logo, ele foi preparado desde criança para que ele não fumasse, não corrompesse seu corpo e não fizesse nada que fosse realmente macular o seu corpo físico, porque Deus queria usá-lo, não é verdade? Bom, se esse Deus estava protegendo essa criança, esse menino, que não tinha nada a ver com a história, desde que ele era tão jovem assim, nós sabemos que se Deus foi capaz de cuidar dele quando ele não tinha nem consciência praticamente de pecado, nada, quanto mais quando ele se tornou um adulto. Quanto mais quando ele entrou no seu ministério profético depois da sua comissão em 1946. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos pensam que o profeta cometeu erros, cometeu deslizes, disse coisas que era parte dele. Irmãos, não. Eu creio que o anjo de Deus acompanhou este homem até o último segundo da sua vida. E tudo o que ele disse, tudo o que ele fez é para um propósito. Ou é para salvar muitos, é para a queda de muitos e para a elevação de muitos. Eu não estou falando do irmão Branham não, viu? Eu estou falando de Jesus, quando ele nasceu, lembra que foi levado no templo, quando Simeão tomou ele nos braços, ele disse, pode levar teu servo em paz agora, Senhor. E quando ele profetiza a respeito daquele menino, ele disse, este foi enviado para a queda de muitos em Israel e para a elevação de muitos em Israel. Muitas das coisas que o profeta disse nas mensagens é para mandar aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro para o inferno. Exatamente a verdade. Assim como Jesus, muitas das coisas que ele disse foi justamente para que eles caíssem no engano, não tivessem, porque sem um novo nascimento, irmão, você vai se perder mesmo. Eu creio que tudo que foi dito por este profeta, tudo que foi trazido através desse profeta é para um propósito. É para a elevação de muitos e para a queda de muitos. E eu, pelo menos, estou crendo que é para a minha elevação, para a sua elevação. Mas sabemos que também é para a queda de muitos. Não é maravilhoso ver isso? Aí vemos nós, este mensageiro descendo para os judeus, mas no meio do caminho ele é interceptado. E quando ele é interceptado, este grande profeta, este grande mensageiro terreno, com a fé que ele tinha, com a atitude que ele teve diante de Deus, a humildade que ele teve diante de Deus, ele foi capaz de conduzir toda a palavra que ele estava trazendo através dele. Não é maravilhoso isso? Muito bem, vamos lá. Então nós vimos que a mensagem desse sétimo anjo causou os 3 ais. Isso aqui está na mensagem A Marca da Besta, dia 13 do mês 5 de 54. Maravilhoso, não é?